Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Cadê o Guilherme? Está por aí? Sim, né? Vamos lá, a sua pergunta. Pode ligar a câmera? Aí, muito bem. Bom, eu tinha uma pergunta pronta para você, mas eu resolvi, aproveitando aqui, né, que surgiu essa dúvida lá na apresentação de vocês. Então, deixa eu passar aqui. Bom, na apresentação de vocês, né, lá do dia 19, né, com o grupo do direito de representação, surgiu uma dúvida de alguém que estava assistindo, né, externo, que é o Eduardo Piloto, né? E aí ele lançou algumas perguntas aqui. Algumas você não vai precisar responder a do final aqui, porque a gente ainda não viu inventário, mas essa pergunta aqui está interessante, porque diz respeito à possibilidade ou não da representação. Então vamos lá, deixa eu ler aqui, porque deve estar pequenininho aí. Minha tia faleceu, seu cônjuge é falecido sem parentes no Brasil. Não deixaram filhos. Ela tem 9 irmãos, dos 8, 6 estão vivos. Sou filho de um dos irmãos dela que é falecido. Tenho direito? E se sim, como faço para pleitear minha cota na herança? Tá sem áudio. Não estou conseguindo ouvir você, não. Tá ouvindo agora? Assim, agora. O senhor pode repetir a pergunta? Pronto, vamos lá. Vamos por partes, né? Então, veja, ele disse o seguinte, que a tia dele faleceu, o cônjuge é falecido sem parentes no Brasil. Então, não tem cônjuge. Nesse caso aí, então, entraria só na sucessão dos colaterais, né? Esse é o caso. Eles não tiveram filhos, então não tem descendente, não tem ascendente e não tem cônjuge. Então, só são os colaterais. Ela tem 9 irmãos. Ele é filho de um desses, né? De uma, né? No caso. É um dos irmãos. Então, são 9 irmãos. 8 irmãos dos outros, né? 6 estão vivos. Ele é filho de um desses que é falecido. Então, ele teria direito a essa herança. Como é que funcionaria ele? Teria direito pela representação, por direito próprio? Como é que funcionaria nesse caso aí, especificamente? Rapaz, eu acho que ele, tipo, assim, ele não teria direito, porque, assim, se o autor da sucessão morre sem descendência, a sua herança iria, tipo, para os ascendentes. E, assim, somente um dos genitores, se for vivo, ele receberia totalmente a herança, ainda que o outro genitor, tipo, tenha ascendentes vivos, seria isso? Mas veja que aí não tem, né? Aí não tem descendentes, não tem ascendentes, não tem cônjuge. Só está envolvendo colaterais. Colaterais, né? Ele, no caso, é sobrinho dessa tia que ele está falando, só isso. Aí tem os irmãos dela e tem ele, que é um dos sobrinhos. Aí ele quer saber se, no caso dele aí, né, que o pai dele, né, que é irmão dela, ou era irmão dela, já faleceu, se ele teria direito ou não. E se esse direito seria por representação. Eu acho que, assim, tipo, ele não tem direito. Porque, assim, na linha, tipo, colateral, só subsistirá o direito de representação em benefício dos filhos do irmão do falecido quando concorrerem com o irmão dele, deste, no caso, né? Seria isso? Agora aí tem irmãos, né? Tem irmãos vivos, 6 estão vivos, 3 morreram. Um dos que morreu é o pai dele, né? E aí essa é a dúvida dele, né? Se ele entraria aí nessa herança ou se não entraria. Não, ele não entraria. A resposta aqui mais correta seria depende. Porque faltou uma informação aqui na pergunta dele que foi a seguinte: quando foi que o pai dele morreu? Né? Que essa é a questão determinante aqui para se definir quem herda. Porque vocês falaram lá no direito de representação que uma das situações que leva à possibilidade de herança por representação é a pré-morte.
Então, se no caso aí, o pai dele faleceu antes da tia dele, aí seria pré-morte e ele poderia ter direito à herança por representação, esse rapaz aí, o Eduardo. Mas se o pai dele morreu depois, aí haveria a possibilidade, desde que o pai dele não tivesse tido tempo ali de aceitar a herança, enfim, né, não tivesse aceitado nem renunciado, aí ele poderia aceitar a herança no lugar do pai, a herança do pai primeiro, né? Ele aceitaria primeiro a herança do pai para depois aceitar a herança da tia, né, que aí é a situação que eu falei da aceitação pelos sucessores do falecido. Mas isso só seria possível se fosse feito ali, né, no período, né, se a morte tivesse ocorrido entre o período do falecimento da tia e o período em que ele, o pai dele, né, tivesse que se manifestar pela aceitação ou pela renúncia, e ele acabou falecendo sem ter como se manifestar. Aí é que ele poderia fazer isso, né? Aceitar a herança do pai, normalmente, e depois aceitar a herança da tia. Aí ele herdaria por direito próprio. Então aqui teria dois caminhos, né? Mas aí faltou essa informação, né? Se o pai dele quando é que o pai dele faleceu? Se foi antes da tia ou se foi depois? Se foi antes, aí a sua resposta estaria certa, né? Porque haveria a possibilidade da representação, né? E se não tivesse falecido antes, né? Fosse o pós-morte, aí a resposta não seria pelo direito de representação, seria então pelo direito próprio. Então acaba que tem aí dois caminhos possíveis. Você mostrou um dos dois caminhos. Mas tranquilo, até porque a pergunta não chegou ainda com todas as informações. Faltou só uma informação, Eduardo, sobre a situação do seu pai, se faleceu antes ou depois. Mas, de qualquer forma, haveria a possibilidade aqui de herança, seja por direito próprio, seja por direito de representação. O que muda aqui é como funcionaria essa aceitação. Se seria própria dele mesmo, né? Ou se ele primeiro teria que aceitar pelo pai, depois aceitar a herança do pai, depois aceitar representando não, né? Aceitando a herança da tia. E aí, no final, essa parte aqui eu respondo, né? Que essa não foi do assunto de vocês. Deve ser feito inventário, não posso dinheiro para contribuir, o que devo fazer? Bom, aí, nesse caso, tem que ver, né, o que é que aconteceu, se já foi ajuizado o inventário ou não. Se já foi ajuizado o inventário pelos outros herdeiros, então ele só se habilita na herança e segue em frente. Se não, aí realmente tem que entrar com a ação de inventário, né? E aí é possível ingressar com a ação via defensoria pública, enfim, né? Sem necessidade ali de arcar com as custas, né? Comprovando a situação de hipossuficiência financeira, né? Vamos dizer. E deixa eu ver o que mais. Isso não posso. Exatamente. E aí, se for o caso, né, de todos os herdeiros entrarem em acordo, é possível, inclusive, o inventário extrajudicial, não precisa nem entrar com o processo, vai até o cartório e define. Aí depende muito da situação. Uma pergunta mais aberta, então, leva a várias respostas. Então, da sua parte, a resposta foi satisfatória. Então, garante mais um ponto aí. Certo, professor, obrigado. Nada, analisou os dois. E aí, o Eduardo, espero que a gente tenha respondido aí a pergunta. Literalmente, usei a ajuda dos universitários hoje, né? Não só aqui o Silvio Santos do Show do Milhão, do antigo programa, mas usei a ajuda dos universitários aqui para responder a sua pergunta. Bom, vamos continuar aqui. Então, a gente estava falando sobre os alimentos decorrentes de atos ilícitos, né? Dos artigos 948, inciso 2 e 950, e aí eles são transmissíveis, né? Então, se o devedor lá dos alimentos que são resultado, né, daquelas ações de responsabilidade civil, então, se aquela pessoa devia esses alimentos e morreu, se ela deixou patrimônio, então continua sendo devido esse patrimônio até os limites das forças da herança, né? Seguindo lá a regra do benefício de inventário, certo? Então, segue a mesma regra do benefício de inventário. Aí, a exceção à regra das obrigações alimentares vem em relação ao legado de alimentos. Isso a gente vai estudar melhor na parte do testamento, né? Tem 3 artigos que prevêem a possibilidade de que o testador coloque, né, no testamento legados em que ele destina a determinadas pessoas
alimentos por determinado período de tempo, né? Um período de renda fixa ou enquanto a pessoa viver, né? Aí, nesses casos, vai se seguir a regra do legado. E aí, logicamente, o testador vai ter que destinar bens para que esse legado seja pago, né? Já que esse é essa é uma obrigação da sucessão testamentária. Então, vai seguir as regras que estarão lá previstas no testamento. A sucessão legítima não estará obrigada a pagar esse valor de legado se não houver destinação prévia, né, de onde vai sair essa renda. Então, a gente vai estudar isso melhor lá na parte da sucessão testamentária, e aí só apresentando essa exceção, né, porque aqui não segue a regra do benefício de inventário, porque vai haver outra regra mais específica que deve ser estabelecida pelo próprio testador. E isso diz respeito à destinação de bens. Então, para que ele deixe esse legado, ele precisa deixar no testamento muito claro de onde vai sair esse dinheiro, né? Porque isso vai ser pago até o limite desse dinheiro, desse valor que for deixado, né? Acima disso, então, o legado não vai continuar existindo. Mas vamos ver isso melhor mais à frente. Só mostrando aqui que é uma exceção que não segue a ideia do benefício de inventário. E o limite da transmissão? Né? Até onde chega aqui? Né? Eu tenho falado muito disso aqui nessa parte, então vamos deixar isso mais claro. Em relação ao montante, ou seja, em relação ao valor a ser pago. No caso das sucessões, o valor devido a título de alimentos chegará ao seu limite na medida em que atingir as forças da herança. Então, no momento em que o patrimônio deixado pelo falecido, pelo decujus, se extinguir, vai também se extinguir a obrigação aqui no direito das sucessões. Mas que fique claro, não quer dizer que pelo fato de que se chegou ao limite das forças da herança, essa obrigação acaba definitivamente. Não, ela pode persistir, mas lá, por exemplo, no direito das famílias. Aí ingressa-se com outra ação de alimentos, ou essa ação vai ser aproveitada, mas agora ajuizando-se contra outra pessoa, né? Não contra o patrimônio do decujus, porque esse acabou. Então, a título de sucessões, a questão acaba aqui, mas a título do direito em geral, não acaba. Pode persistir em relação a outras pessoas vivas, por exemplo, lá no direito das famílias. Então, em relação ao montante, aqui acaba essa obrigação quando acabar as forças da herança, né? Então, enquanto houver patrimônio para pagar esses valores, vai haver aqui a obrigação alimentar. Claro, a depender de quanto, até quando, né, também ela vai persistir, que é o outro fator. Em relação ao montante, ultrapassando esse valor, a obrigação pode persistir em relação aos outros parentes, mas a título de alimentos oriundos do direito das famílias, por exemplo. Em relação ao tempo, né, a obrigação persiste até a partilha, ou então, né, se a partilha demorar mais, né, pode ser até o final aí dessa obrigação, nos casos específicos em que ela deve ser paga. Por exemplo, até o herdeiro menor chegar aos 18 anos, né? Se é possível manter os alimentos após os 18 anos, aí isso vai depender da decisão judicial, enfim. Mas geralmente com o implemento da maioridade, então, acaba a obrigação. Mas se antes disso ocorrer a partilha, então, a obrigação a título de sucessões, ela só vai persistir até a partilha, né? É possível que persista a necessidade de receber valores a título de alimentos, mas esta obrigação seguirá como alimentos oriundos do direito das famílias. Aí, né, é o caso. Houve a partilha antes, né, de se encerrar aquela obrigação, né? Então, o herdeiro continuou, né, não chegou aos 18 anos, então persiste a obrigação alimentar, mas aí ela vai continuar lá no direito das famílias. Aqui, ela se extingue, né? Seria essa a situação. Mas aí vem de novo a Maria Berenice Dias e ela afirma que é possível que essa obrigação persista em relação ao quinhão recebido proporcionalmente por cada herdeiro na partilha. Então, a Maria Berenice Dias ela vai levar ao pé da letra a primeira regra lá em relação ao montante, independente do tempo, né? Então, ela vai entender aqui que, mesmo após a partilha, é possível que esses valores continuem sendo cobrados até acabar o valor recebido a título de herança, né, por cada herdeiro. E aí cada herdeiro vai ficar sendo responsável por uma parte dessa obrigação. Então, supondo, né, são
4 herdeiros, né? Então, cada um vai ser responsável aí por um quarto dessa obrigação. Então, se era para pagar, por exemplo, R$ 2.000 ao mês, né, de pensão alimentícia, eles agora vão pagar R$ 500, cada um a sua parte, né, dessa pensão alimentícia. Então, essa situação é defendida, né, pela Maria Berenice, mas é também aqui uma posição minoritária, né, porque a maioria da doutrina entende que, havendo a partilha, se extingue a obrigação a título de sucessões, e aí o alimentando pode, né, buscar alimentos dos parentes, mas não mais da herança, porque a herança, né, se extinguiu ali por conta da partilha, né, ela já foi entregue, então já foi devidamente dividida e agora faz parte do patrimônio de cada individual, né, de cada herdeiro. Então, a posição majoritária não entende dessa maneira que a Maria Berenice Dias defende, certo? Bom, aí passamos, né, pelas obrigações alimentares, certo? Ficou alguma dúvida sobre essas obrigações, como é que elas funcionam e tudo mais? Não, professor. Ok. Pois bem, então agora vamos falar de uma situação que ainda não tem regulamentação por lei, certo? Para sucessões, mas que é um fato muito comum, né, que acontece principalmente quando se fala de casais, né, ou famílias mesmo, né, que tem essa prática de criar as contas conjuntas, né? Seja conta corrente, seja conta poupança, enfim, né? E aí a gente está muito acostumado a ouvir falar da conta conjunta, né, de casais. Então, o marido, a esposa, o companheiro, a companheira, enfim, né? Mas pode haver uma conta para a família toda também. Por que não, né? E aí, no linguajar lá bancário, né, as contas conjuntas são identificadas sempre pela expressão e ou. Então, é fulano e cicrano. Fulano e cicrano. E assim vai, né? Ou cicrano. Então, as contas conjuntas, elas têm são bastante comuns, já foram até mais comuns do que são hoje, né? Mas ainda existem bastantes contas conjuntas por aí, no sistema bancário e financeiro brasileiro. E aí fica a dúvida, né? Como é que funcionaria essa divisão da conta conjunta dos valores que estão lá? E aí lembrando, né? Tanto valores positivos quanto negativos, né? O saldo devedor também entra na herança, nesse bom caso, como a gente já sabe, né? Não se herda só bônus, mas também os ônus. Então, dívidas podem ser herdadas, principalmente nessa época que estamos vivendo, em que a crise econômica não diminui, né? Com mais pessoas, cada vez mais pessoas desempregadas e ganhando menos, e a inflação corroendo tudo, né? Então, é comum, cada vez mais comum a gente ter aí pessoas devendo cada vez mais, até porque o nosso sistema financeiro é bastante predatório, né? Com juros de cheque especial de 200 e tantos por cento ao ano, juros de cartão de crédito de mais de 300% ao ano, enquanto a variação da caderneta de poupança chega a 0,4%, 0,5% ao mês, se muito for, né? Então, é um sistema bastante predatório, o nosso sistema financeiro, e, claro, isso gera também, né, as dívidas que milhões de brasileiros têm por aí. Então, fica a dúvida aqui, né? Como é que funcionaria isso? Essa divisão do saldo da conta conjunta. Essa é uma discussão que não é só nossa, das sucessões, vocês já devem ter ouvido falar isso também no direito das famílias. E lá, quando se fala em casais, né, tem a questão da separação e principalmente do divórcio. E aí já tem o entendimento lá consagrado, né, de que o saldo deste tipo de conta, em caso de divórcio, cabe igualmente na mesma proporção a cada correntista, independentemente, né, de quem depositava o dinheiro, né? Porque geralmente aqui, né, quando tem a relação homem-mulher, né, geralmente os homens, quando vão se divorciar, sempre querem usar esse argumento. Ah, mas quem depositava o dinheiro era eu. Não interessa, meu amigo. Não interessa, né? O que interessa é que ali havia a comunhão, né, de patrimônio, e esse valor deve ser dividido proporcionalmente, meio a meio, metade, metade, né? Então, se havia ali 2 correntistas, o marido e a esposa, quando há o divórcio, divide-se meio a meio. Não interessa se ele depositou lá 90% do valor ou não, né? Até porque sabemos que existem ainda famílias, né, que trazem essa questão da dependência econômica, né, da esposa em relação ao marido, né? Infelizmente, nessa sociedade machista que temos,
ainda existe isso. Persiste, inclusive. Então, seria mais uma forma, né, de prejudicar a mulher se esse entendimento, né, não fosse aí devidamente colocado, né? Então, no direito das famílias, há esse entendimento. E esse entendimento é fundamental para cá, para o direito das sucessões, porque aquilo que foi feito em vida também terá repercussões, claro, relevantíssimas após a morte, né? Então, aqui nas sucessões, existem duas correntes também relacionadas a esse tema. Temos aqui a corrente majoritária, né, que segue exatamente o que acabamos de rever aqui em relação às famílias. Então, tal como no direito das famílias, o saldo remanescente na data da abertura da sucessão cabe aos correntistas sobreviventes. E por que eu coloco no plural? Porque os casos mais recorrentes são realmente de contas do casal, né? Marido, esposa, companheiro, companheira, e aí um deles falece. Mas pode haver aqui uma conta conjunta da família. Está lá o pai, a mãe e os filhos. 5, né? O pai, a mãe e 3 filhos inscritos nessa conta. Então, aí, né, serão correntistas sobreviventes, né? Então, aí, nesse caso, o que vai haver aqui é que a parcela, né, temos como dividir isso, né? Isso aqui é dividido proporcionalmente. Então, o de cujos tinha lá sua parcela. Então, se era o casal, ele tinha metade desse saldo, né? Como a gente acabou de ver, né? Então, seguindo a mesma linha do divórcio, então, se ocorreu a morte, seria aqui também uma ruptura do vínculo conjugal, né? E aí, nesse caso, metade do valor da conta fica para o espólio, né? Para a herança, e a outra metade para a viúva, né? Para a cônjuge ou companheira sobrevivente. E se temos aqui esse exemplo da conta familiar, então seriam 5 pessoas, então 1/5 desse valor ficaria para a herança, né, do de cujos, e os outros 4/5, né, 1/5 para cada um dos outros parentes, né, o seu próprio saldo, certo? Então, esse é o entendimento majoritário aqui. Então, a parte que cabia ao de cujos fará parte do acervo hereditário e entrará na partilha de bens. Aí, veja, como é que funciona aqui? Vamos supor, existia um saldo positivo, vamos ser positivos nesse caso do dinheiro, né? Então vamos supor que aqui tinha uma família que estava bem estabilizada financeiramente, e aí vamos supor que no primeiro exemplo tínhamos o casal. E o casal tinha uma conta conjunta que tinha um saldo positivo no valor de R$1 milhão. Que beleza, né? E aí, quando o de cujos faleceu, né, o marido faleceu, houve então essa ruptura do vínculo conjugal, claro, não causada, né, por nenhum dos dois, foi a morte. E aí, o que acontece, metade desse valor, 500 mil, fica para a esposa, é o direito dela mesmo, né, por ser uma das correntistas, e os outros 500 mil vão para o acervo hereditário por essa corrente. E aí, se a esposa tiver direito à herança, se ela for herdeira também, claro, ela vai dar uma parcela desses 500 mil, se não, esse valor fica apenas para os filhos do falecido, certo? No outro exemplo dos 5, né, das 5 pessoas, então faleceu o pai, né, ficaram a esposa e os filhos. Então, o mesmo valor, R$1 milhão. Divide-se aí em 5 partes de R$200 mil, né? Cada um dos sobreviventes aqui fica com seus 200 mil, né? É direito deles, inclusive podem sacar e tudo mais, não tem problema. Agora, os 200 mil aqui do de cujos, esses ficam reservados para a herança. E aí, eles vão poder receber esse valor aqui, dos 200 mil, caso, né, sejam herdeiros. Aí são os filhos, sim, têm direito à herança. A esposa pode ser que tenha direito à herança também, depende da situação. A gente vai estudar isso depois, né? Mas aí, eles podem sim receber esse valor aqui, mas a título de herança. Agora, os 200 mil que cada um tem direito próprio, né? Aí esse é um direito deles, não entra para a herança, certo? Então, a parte dos outros correntistas, para ser sacada, não necessita de inventário nem de alvará. Se ele tem um cartão, vai lá e tira. Agora tem um problema aqui, né? Básico, claro, que vai ter que entrar aí a título de prova no inventário e tudo mais. Porque se eles podem sacar, infelizmente, o banco não tem como colocar lá o limite, né? Essa parte aqui você não vai sacar. A não ser que o banco tome conhecimento disso, né? Já ajuizou-se a ação de inventário, já se sabe que tem uma parte ali que deve ser reservada para a herança. Aí, claro, aquela parte não será sacada. Mas, se não houvesse informação, pode ser que os outros correntistas saquem todo o valor. Aí, isso vai gerar problemas mais à frente, até porque
eles têm que prestar contas disso, né, na herança, e aí a não prestação de contas leva a punições, né? Não só na esfera civil, mas até na esfera criminal, se for o caso, né? Então, aqui existe também essa responsabilidade. Então, de fato, né, no mundo dos fatos, existe o risco aqui de que eles, né, cheguem lá e saquem todo o valor, né, transfiram todo o valor, façam um PIX, né, de todo esse valor, enfim. Né? Então, existe o risco. Mas, aí, se o banco toma conhecimento, né, se já há informação de que existe uma parte a ser destinada, né, reservada, aí, claro, esse valor não será sacado. Mas é preciso que o banco tome essa informação, né? É preciso que ele saiba disso para poder bloquear o saque desse valor remanescente, certo? Já na corrente minoritária, né, que é representada pelo Arnaldo Rizardo, com a morte de um dos correntistas, haveria uma espécie de doação decorrente da comunhão de valores da conta. Então, o Arnaldo Rizardo entende que, no momento em que se faz uma conta conjunta, há ali uma ideia, né, ou uma vontade, uma intenção, né, o ânimos, de haver uma doação recíproca. Né? Então, os correntistas estão ali fazendo a comunhão de valores, e esses valores pertencem somente, única e exclusivamente a eles, e ninguém mais fora, né, daquela relação jurídica. Por essa razão, então, se um dos correntistas falecer, esse valor não vai para a herança, e ele fica todo para o correntista ou para os correntistas sobreviventes. Então, não seria passível de herança, não entraria aqui na herança. Então, nestes casos, não haveria valores a ser herdados, já que o saldo remanescente da conta caberia única e exclusivamente aos correntistas sobreviventes. Então, no exemplo que eu dei agora, né, voltando para aqueles dois casos, conta do casal e conta da família, como é que funcionaria nessa corrente? Vamos ver. Aí, nessa segunda corrente, no caso do casal, R$ 1 milhão pertencia, então, ao casal, o marido faleceu. Todo o valor, 1 milhão, ficaria para a esposa. Não haveria herança e todo o valor da conta ficaria para a esposa. No segundo caso, R$ 1 milhão para os 5, né? O pai, a mãe e os 3 filhos. Faleceu o pai. Então, esse valor da herança, ou melhor, esse valor da conta remanescente, 1 milhão, seria dividido em 4 partes iguais, 250 mil para cada correntista sobrevivente, e não restaria herança. Não haveria herança, não haveria esse valor a ser partilhado. Então, deste modo, os correntistas sobreviventes não têm a obrigação de prestar contas aos herdeiros, se são herdeiros, melhor ainda, já que esses valores não integram a herança. Então, nessa corrente minoritária não haveria herança aqui. Haveria apenas a transferência total do valor para o correntista sobrevivente e ponto. Não seria herança. Seria só uma decorrência dessa relação jurídica, né, dentro do sistema bancário e do sistema financeiro. Mas aí, como eu falei, né, a corrente majoritária é a primeira, né, e aí entende-se que o valor de cujos deixado por ele deve ser, sim, inserido, né, no acervo hereditário e deve, sim, ser objeto de herança. Né, a parte dele. A parte remanescente aí fica para os outros correntistas que podem sacar o valor tranquilamente, né, o valor deles, remanescente, sem necessidade de ajuizar inventário para isso, sem necessidade de recorrer a um alvará, né, para isso. Certo, gente? Ficou claro aí como é que funciona essa transmissão da conta conjunta? Ficou. Ok. Certo. Bom, ainda nessa questão do sistema financeiro, né, temos essa questão do empréstimo consignado, né, que é uma coisa que é cada vez mais comum no Brasil. Principalmente quando se fala de servidores públicos, né, aposentados e tal. Então, ou da ativa. Então, como é que funciona isso? Caso o devedor, né, do empréstimo consignado faleça. Como é que funcionaria essa situação? Bom, atualmente segue-se a regra geral do benefício de inventário, tanto para trabalhadores seletistas quanto para servidores públicos. Né? O empréstimo consignado é aquele, né, descontado em folha de pagamento, só lembrando. Então, hoje, né, funciona dessa maneira. Morreu o trabalhador, né, o servidor público, se ele deixou patrimônio, então esse valor continua sendo pago.
né? Agora, se a herança não trouxe, né, patrimônio positivo, né, não trouxe nenhum patrimônio, logicamente que os herdeiros não vão ser responsáveis por um débito que foi contraído por um terceiro, né, que é o de cujus. Então, aqui não vai chegar ao patrimônio próprio dos herdeiros, apenas vai se atingir até o limite do patrimônio deixado pelo de cujus. Esse é o limite aqui para o pagamento desse empréstimo consignado, caso o de cujus faleça, né, no decorrer do pagamento dessas parcelas. Desde junho de 2018, o STJ já decidiu que a morte do servidor público não mais extingue a dívida contraída via empréstimo consignado. Isso já foi definido desde o julgamento do recurso especial 1.498.200, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi. Então, anos atrás era possível, né, com a morte do devedor, extinguir-se o crédito, ou melhor, o débito, né, do empréstimo consignado. Hoje não mais. Então, o STJ decidiu que, lá desde 2018, não há mais essa possibilidade para o servidor público. Nunca existiu para o seletista, né, na verdade. Agora, para o servidor, desde 2018, já não há mais essa possibilidade de extinção da dívida em decorrência da morte do devedor desse empréstimo consignado. Certo? Então, essa é a situação aqui referente ao empréstimo consignado, certo? Sobre os direitos autorais. Nesse caso aqui, aí vamos falar de que é tanta coisa, né? Música, textos mesmo, né? Discursos, enfim, muitas e muitas coisas aqui que podem aparecer como direitos autorais, né? Então, nesse caso, como é que vai funcionar aqui, né? Em caso de falecimento do titular desses direitos. Nestes casos, será fundamental levar em consideração o decurso de tempo desde a morte do seu titular, para que o direito de proteção do autor seja aplicado, respeitando-se o direito difuso de acesso à cultura. Então, temos dois direitos aqui, aparentemente em colisão, mas não estão, né? Tem o direito individual do autor, né, de receber pela sua obra, enfim, pelo seu esforço, e, de outro lado, tem o nosso direito, né, como sociedade, de ter acesso à cultura, né, nas suas diversas manifestações. E aí que aparece essa questão quando se fala na transmissão dos direitos autorais do falecido. Como é que isso funcionaria de acordo com o passar do tempo? É isso que veremos. Então, tem uma lei específica para isso, né, que é a Lei de Direitos Autorais, é a Lei 9.610 de 98, e ela regula esses casos, né, nos artigos 41 a 45. Então, vamos a eles. A regra geral, quando há um só autor da obra, seja ela literária, musical, etc., isso está no artigo 41, caput. Os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. Então, os direitos do autor persistem para os seus herdeiros, né? Eles continuam tendo direito a receber os valores e tudo mais, no prazo de 70 anos após a sua morte. Mas não é a partir do momento da abertura da sucessão, mas sim desde o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Então, se um autor falece hoje, né, 26 de março de 2021, esse período de 70 anos só começa a contar a partir de 1º de janeiro de 2022, né? Mas isso, claro, não quer dizer que eles não vão ter direitos autorais nesse meio caminho aí, eles vão ter. Só que esse período de 70 anos só vai ser contado a partir de 1º de janeiro do ano que vem, certo? E quem pode pleitear esses direitos obedece-se à ordem sucessória da lei civil, como já vimos, é essa aí, né? Primeiro os filhos, depois os pais, depois vem esposa, né, ou esposo, companheiro, companheira, e depois os colaterais, irmãos, tios, sobrinhos e primos. Obras póstumas, aquelas que são divulgadas após a morte do autor. Como é que funcionaria a contagem do prazo? Artigo 41, parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput deste artigo. Então, as obras póstumas têm esse prazo de 70 anos, só que aqui o entendimento da doutrina é que o prazo de 70 anos é contado a partir da data da publicação da obra, né? Obra póstuma, ou seja, o autor morreu, depois que ele morre, vai ser divulgada a sua obra. Pode ser um mês depois, um ano depois, 10 anos depois. Aí o prazo de 70 anos conta a partir da publicação da obra, certo? E não a partir lá da morte, do de cujus.
Obras indivisíveis em coautoria, por exemplo, uma música, né, que tem 3 compositores, não dá para dividir lá quem foi que escreveu a estrofe, a primeira estrofe, quem foi que escreveu a segunda, quem foi que escreveu o refrão, ou o livro, né, que tem vários autores, mas não se sabe quem escreveu qual capítulo. Então, aí funciona como o artigo 42 determina. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em coautoria for indivisível, o prazo previsto no artigo anterior será contado da morte do último dos coautores sobreviventes. Então, aí, por exemplo, tem uma música com 3 compositores, né? Não dá para saber quem escreveu o quê. Então, é uma obra indivisível. Então, só vai haver a contagem dos 70 anos após a morte do último dos representantes, né? Do terceiro desses representantes, né? Enquanto isso não ocorre, né? Vão morrendo o primeiro, o segundo, aí vai funcionar dessa maneira, como o parágrafo único determina. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do coautor que falecer sem sucessores. Então, o coautor que vai falecendo vai passando esse direito para os outros coautores, e aí quando chegar o último coautor é que vai haver realmente a herança. E aí, se o coautor, né, algum deles faleceu e não deixou sucessores, esses direitos passam para o outro coautor ou para os seus outros herdeiros. Obras anônimas, pseudônimas, audiovisuais e fotográficas. Anônimas, sem autor, né? Pseudônimas, uma pessoa usa outro nome que não o seu, né? Um nome artístico, enfim. E aí, obras de áudio e vídeo fotográficas. Aí segue-se os prazos, né, e as situações dos artigos 43 e 44. Será de 70 anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre as obras anônimas ou pseudônimas, contado também de 1º de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação. Então, conta-se também do dia 1º de janeiro posterior ao da publicação, o prazo dos 70 anos. Do mesmo jeito para essas obras audiovisuais e fotográficas, tal como prevê o artigo 44. Agora, se o autor foi identificado, né, no caso da anônima ou pseudônima, e a obra assim não se enquadrar mais como anônima ou pseudônima, retorna-se à regra geral, é o que prevê o parágrafo único do artigo 43. Aplicar-se-á o disposto no artigo 41, em seu parágrafo único, sempre que o autor se der a conhecer antes do termo do prazo previsto no caput deste artigo. Então, se ele for identificado, se ele for, né, já não for mais anônimo, se não for mais pseudônimo, então vale o prazo de 70 anos, contados a partir do 1º de janeiro após a morte. E aí, as obras convertidas em domínio público. Quando é que esses bens, né, esses direitos autorais deixam de ser dos herdeiros e passam a ser do público, né, de domínio público? São os casos do artigo 45. Então, além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores e as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais. Então, aí nós temos essa situação configurada, né? Então, passou os 70 anos lá contados, então essas obras vão para o domínio público, certo? Ou então, né, no caso, se os autores faleceram, não deixaram nenhum herdeiro já, imediatamente, né, isso passa ao domínio público, ou de autor desconhecido, a não ser que seja alguma coisa relacionada a conhecimento étnico e tradicional que passa, né, para as suas comunidades. Então, a gente não terminou o assunto completamente, mas até a prova vai até aí, né, direitos autorais. Certo, gente? Então, terminou por aí nosso assunto para a nossa prova. E a gente se vê daqui a... né, vai passar o feriadão aí, depois na outra semana nos veremos novamente. Gente, até a próxima. Bom feriadão na próxima semana. Tchau. Tchau, Tchau, professor.